Ni hao, boa noite. Um prazer, uma honra estar aqui. De novo, a gente está aqui no nosso Caldeira Go Global, onde a gente tenta trazer o melhor do mundo aqui para a comunidade do nosso Instituto Caldeira. E essa é a primeira vez que a gente faz esse programa em português. A gente traz aqui o Daniel Ibre, que é sócio da Mindset Ventures, um fundo de venture capital com escritórios em Israel, no Vale do Silício e no Brasil, focado em investir em empresas dos Estados Unidos e de Israel. Já fizeram mais de 40 investimentos. O Daniel vai contar sobre tudo isso e mais para nós. Lembrando que a comunidade do Caldeira reuniu um grupo de 20 pessoas que está indo para Israel agora em outubro. Então, Israel é conhecida, né, como a Startup Nation, a nação startup, o local do mundo onde tem mais startup per capita, depois dos Estados Unidos e da China. É Israel que tem mais empresas listadas na Nasdaq, por exemplo, tem uma infinidade de dados e de histórias para contar por que Israel é a Startup Nation. E lembrando, eu sou o Ricardo Jeromel, grande fã do Instituto Caldeira, sócio da 3GA Dar, fundo que investe principalmente em ações listadas na Bolsa do Brasil. E estou muito feliz de fazer parte disso aqui. Então, Daniel, por favor, se apresenta aí para a turma e conta para a gente da Mindset Ventures. E, pessoal, quem tiver perguntas para o Daniel, escreve aí no chat, que no final eu as faço. Boa noite, Daniel, bem-vindo. Boa noite, Jeromel, pessoal do Caldeira. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite de novo. Não sei se é bom ou ruim, eu ser o primeiro brasileiro fazendo em português isso aqui. Vou tentar manter a expectativa de vocês em cima, né? Mas muito legal estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco de Israel também. Muito legal saber que tem um grupo indo. Acho que esse grupo vai voltar muito, muito bem impressionado. Assim, a gente pode até falar assim, que se não gostar, a gente garante dinheiro de volta, porque realmente é muito legal, é muito impressionante. Se você vai para Israel, acho que em qualquer aspecto, né? No aspecto turístico, no aspecto religioso, no aspecto de tecnologia, startups, empreendedorismo, acho que todos são muito interessantes, né? Deixa eu me apresentar então, e aí a gente faz esse bate-bola. Eu, sou Daniel Ibre, sou fundador aqui da Mindset Ventures. Eu estou nesse mundo de venture capital, investimento em startups, etc., há 12 anos, mais ou menos. Eu comecei minha carreira em consultoria, fazendo consultoria para grandes empresas por quase 5 anos, e acabei me apaixonando por esse mundo de empreendedorismo lá em meados de 2009, quando a Endeavor, que é uma organização global com uma presença bem grande no Brasil, que ajuda empreendedores, me convidou a me tornar mentor, e eu comecei a mentorar os empreendedores e me apaixonei por isso e realmente senti que minha vocação, pelo menos meu coração, era muito mais ajudar os empreendedores a criarem negócios do que simplesmente ajudar outras grandes empresas, né, com seus processos, etc. E aí eu comecei a dedicar muito tempo para mentorar esses empreendedores, ajudá-los, fui fazer parte de várias aceleradoras de startups aqui no Brasil, comecei a fazer alguns investimentos anjo com meu próprio dinheiro, né, e aí até que o momento eu resolvi de fato migrar minha carreira, dedicar full time a isso. Em 2011 para 12, montei meu primeiro fundo aqui chamado Grid Investimentos, que era um dos primeiros fundos de capital semente, né, o famoso seed money aqui no Brasil. Esse fundo foi super legal, tem várias histórias bacanas depois para compartilhar. A gente ganhou um prêmio no final de 2014 da Microsoft, como o melhor fundo do Brasil, e aí em 2015 o pessoal da Microsoft me convidou para ir tocar um corporate fund que eles tinham montado no Brasil, chamado Acelera Partners, que hoje chama Fundo BR Startups, e é um fundo com a ideia de congregar várias organizações brasileiras ou multinacionais das suas filiais brasileiras dentro de um mesmo fundo para investir em startups brasileiras e buscar inovação e buscar novas tendências para essas empresas, né? Então, quando eu fui para lá, tinha a Microsoft e Qualcomm, basicamente. A gente trouxe a Monsanto, trouxe a Algar, trouxe Banco Votorantim, trouxe Banco do Brasil Seguros, trouxe um grupo bem bacana que viraram um grupo de investidores desse fundo que eu estava tocando, contratado por eles, né? E a gente fez vários investimentos Brasil, América Latina, foi super legal, até que a gente percebeu que o nosso ecossistema, principalmente naquele momento, né, muito mudou nos últimos anos, era ainda muito desconectado do que estava acontecendo lá fora, né? A gente é muito... No Brasil, a gente ainda é meio bairrista, às vezes a gente olha a América Latina, mas ainda é muito pouco, né? E a gente começou a olhar e falar, poxa, a gente tem que olhar global, tem que ver o que está acontecendo em tendência, a tecnologia é um negócio tão universal.
e a gente começou a olhar para Israel, né? Foi nosso primeiro hub aí global, muito por influência da Microsoft, que ainda tem uma presença super relevante, super bem sucedida em Israel, e a gente começou a conectar. E quando fomos para Israel, ficamos, assim como quem aqui vai participar dessa viagem, ficamos maravilhados com o nível dos empreendedores, das tecnologias, várias particularidades ali do ecossistema que a gente pode compartilhar. E o Israel tinha uma característica muito interessante, né, que é um país muito pequeno e o empreendedor já pensa global, porque fazer um negócio para Israel não é suficiente, ele precisa necessariamente expandir para fora, né? E quando ele olha para o Brasil, ele fala, pô, isso aqui é um mercado gigantesco, né? É uma população enorme, várias grandes empresas, economia grande, eu adoraria fazer negócio no Brasil. Mas eu sei que é super difícil, que eu não conheço a cultura, não conheço as regras, não tenho acesso. Poxa, será que alguém não pode me ajudar? E a gente começou a ajudar essas empresas e isso acabou, algum tempo depois, dando origem a Mindset Ventures, que é o fundo que a gente toca desde a metade de 2016. E é um fundo, nasceu para ser o primeiro fundo de Venture Capital totalmente internacional da América Latina, com o objetivo de possibilitar com que investidores locais invistam nos ecossistemas talvez mais aí avançados, antigos do mundo, né, Israel, Silicon Valley, etc. E, por outro lado, ajude empreendedores desses lugares a virem fazer negócio no Brasil e na América Latina. Então, eu brinco que a gente leva o dinheiro para fora e traz o empreendedor de volta, né? É mais ou menos isso que a gente faz. Então, o nosso fundo hoje é sediado nos Estados Unidos, nosso time está distribuído entre Brasil, Estados Unidos e Israel. A gente levanta nossos recursos, basicamente de investidores brasileiros latinos, investe só em Israel, nos Estados Unidos, e ajuda essas empresas de fora a virem fazer negócio aqui, né? Então, esse é um pouco o nosso negócio. Até hoje investimos estamos levantando agora o quarto fundo, né? Já investimos 3 fundos, 60 empresas, então tem várias histórias aí, mas eu vou parar de falar um pouquinho, mas Ô só para dar Daniel, um pouco dessa agora uma trajetória. boa pausa aqui, cara. Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou só ressaltar um ponto que você falou, né? Eu vou para Israel todo ano desde 2012. Primeira vez que eu fui, eu era um repórter lá, colunista da Forbes, e fui lá escrever sobre a Startup Nation. E aí me apaixonei completamente. Quem gosta de inovação e de pensar e fazer o futuro, realmente, lá é um local, é um dos grandes polos do mundo, indiscutivelmente. E aí eu fui todo ano desde então. Só não fui em 2020, a partir de 2020, quando começou a pandemia, que ficou um pouco mais complicado. E no que você falou, cara, do tamanho da população e nascer pensando global, Israel tem menos de 10 milhões de pessoas, turma. Então, o empreendedor que nasce para endereçar alguma coisa do mercado local, ele já nasce, é natural lá quase, que já nasce com essa cabeça de pensar global. Até um cara de Israel uma vez me falou, pô, o brasileiro tem a maldição dos 200 milhões. Eu achei um pouco forte demais essa coisa da maldição, mas é isso, né? Quem ganha aqui no nosso mercado local não necessariamente precisa se globalizar para ter grande sucesso. É até meio raro, não existem muitos cases, deveriam existir muitos mais cases de empresas brasileiras com sucesso global. Então, como eu comentei, né, a Turma da Caldeira organizou um grupo de 20 pessoas que está indo no final de outubro. Já tem 18 que já fecharam, então tem mais 2 vagas. Quem quiser ir, entre em contato aí com a Turma da Caldeira para vocês irem, que deve valer bem a pena. Agora, Daniel, dando sequência aqui, cara, no teu portfólio você acertou alguns golaços que eu acho que vale a pena você contar a história com mais detalhe. Um deles foi a Turma da Brex, o Henrique. Como aconteceu isso? Explica para o pessoal o que é a Brex, como é que foi a tese de investimento de vocês e, de repente, conta uma também de Israel, que você quer ressaltar. Então, dá uma dos Estados Unidos e uma de Israel, já que vocês focam em investir em empresas dessas geografias. Jeromel, a história da Brex, ela é um pouco mais antiga, então eu vou tomar uns minutinhos a mais aqui só para contar, porque eu acho que é interessante. Eu investi no... Então, deixa eu primeiro explicar o que é a Brex, né? Bem lembrado. A Brex é uma fintech americana, fundada nos Estados Unidos, o time está nos Estados Unidos, mas fundada por 2 brasileiros, que hoje têm 20 e poucos anos, estão agora na lista da Forbes. É uma empresa que na última rodada de captação foi avaliada em mais de 12 bilhões de dólares, tá? Empresa de baita sucesso, está indo super bem e tal, né? E os meninos entraram na lista entre os mais ricos do Brasil. E só ressaltando isso, o Henrique foi o homem mais jovem no planeta a criar um unicórnio.
Então, brasileiro com empresa que não emite boleto aqui no Brasil, é 100% de fora do Brasil a receita, né? Então, uma fintech americana, 100% americana, né? E a empresa está indo super bem, de sucesso, a gente é investidor e tal, mas a história, na verdade, com eles vai muito antes. No meu primeiro fundo lá que eu contei na Grid, eu fui um dos primeiros investidores deles, na empresa anterior deles aqui no Brasil, chamada Pagar.me, que era uma fintech. Então, quando eu investi, acredite se quiser, o Henrique tinha 17 anos, o Pedro acho que ainda tinha 16. E eu tenho uma outra história de como eu conheci eles, que é também interessante, depois a gente fala, mas eu lembro que o Henrique um dia chegou com uma ideia, e, com 17 anos, e falou, cara, a gente precisa fazer uma fintech no Brasil, modelo Stripe, para disruptar meio de pagamento, porque tem esse problema. Eu falei, pô, super legal a ideia, né? Mas, cara, você tem 17 anos, como assim você vai criar uma fintech no Brasil e disruptar os bancos, sabe? O que você está falando? Eu falei, não, por causa disso, e ele realmente é brilhante, sabe? Eu não tenho nada para falar, a não ser, ele realmente é muito fora da curva, muito fácil perceber isso, e quando ele falou, eu falei, legal, gostei, vou fazer, mas vamos trazer algum investidor junto. Eu literalmente falei assim, eu não quero ser o único trouxa aqui, né? Então, eu vou investir, eu vou fazer, mas se der ruim, eu não quero perder sozinho. A gente tem que trazer alguém que também acredita nessa ideia, e alguém que entenda muito do mercado financeiro, porque só eu não vou conseguir te ajudar o suficiente para criar uma fintech grande. A gente precisa trazer alguém que também tenha conhecimento nesse mercado. E eles trouxeram o André Street, né, fundador da Stone, na época não tinha Stone, né, e o André é um cara assim, também espetacular, fora da curva, é um baita empreendedor de fintech, fez uma das primeiras fintechs de sucesso no Brasil, e resolveu investir junto com a gente e também incubar os meninos lá na antiga Arpex Capital, que era o veículo dele lá, que ele estava montando a Stone. E aí foi muito legal, né? A gente criou esse business, começou, de novo, do zero, eles cresceram muito o negócio, venderam para a Stone, eles foram aprovados para fazer faculdade em Stanford, que era o sonho deles. Nesse momento, quando a Stone também estava crescendo, a gente vendeu a Pagar.me para a Stone, e eles saíram do Brasil e foram fazer faculdade em Stanford. Depois de, 6 meses de faculdade, eles viram que era muito fácil, não tinha graça nenhuma, porque, de fato, para eles, né, é outro nível, largaram a faculdade e resolveram empreender de novo, dessa vez no mercado um pouquinho mais difícil, que era os Estados Unidos, né? Começaram uma startup, na época era uma ideia completamente diferente da Brex, não era uma fintech, foram aprovados na Y Combinator, que é uma grande aceleradora de startups lá do Vale do Silício, e lá eles acabaram, por sugestão deles, pivotando um pouco, ajustando um pouco o projeto para uma fintech, né? O pessoal falou, olha, vocês já fizeram uma fintech de sucesso no Brasil, por que você não faz uma outra aqui? Né? Você já entende um pouco do mercado, e eles falaram, poxa, bacana, mas eu preciso achar um problema relevante aqui, né? Qual que é o mercado que eu quero endereçar aqui nos Estados Unidos? E viram que as startups, pequenas empresas, não conseguiam ter cartão de crédito, né? Porque a empresa que está começando não tem crédito, não tem histórico, não tem ativo. E eles criaram uma empresa inicialmente para dar cartão de crédito para startups, e aí cresceu, virou a Brex, 12 bilhões. Né? Então, um pouco essa long story, not so short, mas é isso que aconteceu. Muito bacana, cara. Que case, hein? Imagino que o múltiplo de retorno de vocês deva ter sido algo. Não sei se vocês saíram, continuam lá, se já materializou. Então, conta um case também, Daniel, de Israel. Porque eu te conheci, vi o teu sócio, Boas, que eu conheci em Israel, acho que uns, 7 anos atrás. E o Boas tem uma história de vida que eu acho que personifica um pouco do que vocês fazem. Ele é de Israel e morou no Brasil, sendo o cônsul econômico de Israel aqui. Israel tem para quem quer fazer negócio com Israel, eles têm um ativo aqui, que aliás tem uma parceria formal com o Instituto Caldeira, que é esse órgão público que existe para fomentar as empresas de Israel a fazerem negócios no Brasil. E foi esse órgão que o Boaz liderou por bastante tempo antes de voltar. Então, acho que essa tua tese, cara, de pegar os vencedores cedo nos Estados Unidos, em Israel, e falar, deixa eu entrar aí no teu cap table, porque aceita o meu investimento, porque quando você precisar vir para o Brasil, eu vou conseguir te ajudar. Acho que isso faz todo sentido, e lembrando, né, é o dia a dia do Daniel, mas de repente não é todo mundo que sabe, nessa lógica de startups, os melhores empreendedores, em geral, eles costumam ter mais demanda de investidor do que espaço. Então, você precisa ter muito mais que só capital. Você precisa ter o tal do smart money. Você precisa, como é que eu vou te ajudar além do dinheiro? O dinheiro é uma commodity, qualquer um tem.
Então, o Daniel tem esse ângulo de ser, pô, eu sou o dinheiro que vai te ajudar quando você estiver pronto para escalar no Brasil. Então, quem nasce global é o Brasil, né? Apesar de todos os apesares, quinta maior população do planeta, muito atrás de muita coisa, que é prato cheio para quem quer resolver problema, né? Empreendedor resolve problema. Então, conta aí, Daniel, um caso de investimento de sucesso de vocês em Israel e conta um pouco do papel do Boas. Elabora um pouco nesses pontos aí. Claro. A gente tem casos muito legais, né? Eu vou contar um caso, talvez, do nosso primeiro fundo, que é uma empresa muito interessante que ilustra bem esse caminho típico israelense, né? Então, é uma empresa de cybersecurity, né, que é um mercado muito forte em Israel, né? Lembrando que Israel, o exército é obrigatório para todos, né, homens e mulheres. Então, o exército tem um papel muito forte na cultura de Israel, muito forte na formação das pessoas em Israel, né? O primeiro contato do jovem depois da escola, antes da faculdade, com algum tipo de trabalho mais formal, algum tipo de liderança, de hierarquia, etc. Então, o Exército tem um papel muito grande na formação, inclusive tecnológica, das pessoas, né? E de lá surge muita empresa de cibersegurança. O cara foi lá, foi treinado, experimentou uma solução, e ele sai do Exército e vai usar aquilo para fins civis, né? Então, a gente investiu numa empresa chamada Semperes, bem lá no começo do nosso primeiro fundo, acho que foi em 2017, alguma coisa assim. É uma empresa de cibersegurança para uma solução muito específica, sem entrar aqui muito no technicase, e eles rapidamente começaram a tracionar em Israel e mudaram a sede para Nova York, né? Esse é um caminho muito típico também da empresa israelense, lembrando de novo essa história de expandir para fora, né? Muitos deles vão para os Estados Unidos, às vezes para outros lugares, mas os Estados Unidos às vezes é o caminho um pouco natural. Então eles expandiram, mudaram a sede para Nova York, começaram a crescer o time. E foi interessante porque, por muito tempo, o problema técnico lá que eles resolviam não era muito relevante. A gente achou que era e que seria, mas ele não era. E a empresa não estava na lista de prioridades dos responsáveis pela segurança cibernética das empresas. Então a empresa demorou um tempo muito grande para crescer, né? Ela ficava, cresce um pouquinho, vai, não vai, vai, não vai. E você fala, puta, será que essa empresa vai para algum lugar? Será que a gente entrou no mercado cedo demais? Será que essa tecnologia de fato vai ser relevante? E de uns anos para cá, a empresa assim, decolou de uma maneira absurda, né? De fato, esse problema, infelizmente, virou muito relevante, porque significa que os hackers estão cada vez mais fortes, né? E a empresa escalou muito, principalmente pós-pandemia, duplica ou triplica de tamanho todos os anos, já captou uma rodada no começo desse ano, ela já é quase um unicórnio, ainda não é, mas está quase, e a gente entrou bem no comecinho, então é uma história que assim, a gente multiplicou o capital algumas dezenas de vezes, e é uma empresa que está indo muito, muito bem, hoje com um time baseado em Nova York, com um pool de vendedores que roda os Estados Unidos, uma galera que toca a Europa, mas uma empresa global baseada em Nova York, com time técnico em Israel, né? Então é muito comum ter a força comercial dos Estados Unidos, time técnico em Israel. Então é uma empresa muito legal, um case de sucesso, a gente vendeu uma parte da nossa participação, outra parte ainda está lá, é uma empresa que a gente tem muita confiança assim, no futuro. E falando um pouco do papel do Boas, Jeromel, acho que você fez muitos merecidos elogios a ele, né? É um cara... Desculpa, você ia perguntar alguma coisa? Não, só que falar desse cara, até a parte pessoal, também é um cara muito agradável, né? De fácil trato, um cara com muito comercial, né? O Boas é muita gente boa. Muita gente boa. E o Boas, eu brinco que ele é o típico israelense, assim, né? Nascido, crescido em Israel, foi para o exército, saiu, foi fazer faculdade na Technion, que é uma das melhores universidades de Israel, bem focado na parte técnica, tipo um MIT de Israel, né? Mais ou menos, um ITA de Israel. Saiu de lá, foi trabalhar numa startup, e aí resolveu que queria servir o governo por um tempo, fez lá um programa de seleção, e foi selecionado para ser cônsul comercial, que tem esse papel que o Jeromel explicou bem, de conectar os países a fazer negócios em Israel, né? E aí, como o assignment dele foi, você vai ser o cara que vai abrir o consulado comercial em São Paulo. E ele veio para cá e sem, né, saber nada, morou aqui 3 anos, sendo a pessoa que fez vários amigos, criou um network super bacana, aprendeu a falar português, que ele fala super bem ainda hoje. E depois de 3 anos, e aí a gente tinha começado a Mindset meio nesse ínterim, ele como cônsul ajudou muito a gente com as conexões com Israel. E aí, quando deu o prazo dele sair do Brasil, de cada, acho que 3, 4 anos, o consulado reveza, né? Então, esse cara sai daqui, vai para outro país e tal.
Ele voltou e falou, pô, não, acho que deu, o governo foi legal, mas deu. Eu falei, pô, ótimo, porque agora é o time perfeito para você ser nosso partner, né? Não tem ninguém melhor que um cara israelense nascido lá, que conhece todo mundo e que transitou pelo Brasil, fala português, conhece a cultura. E ele virou nosso sócio desde 2017, né? E o Boas tem um papel fundamental, porque Israel, vocês vão perceber lá, aqueles que forem, mas ele é um mercado muito pequeno, muito concentrado, e todo mundo, assim, ou se conhece ou consegue chegar nas pessoas muito fácil, porque é uma população muito pequena. Isso quer dizer o quê? Eles pegam muitas referências muito fácil, né? Então vamos dizer o seguinte, eu estou aqui, o Jeromel é um empreendedor, ele chega para mim e fala, Daniel, tenho aqui uma startup e tal, ou vamos inverter a história. Eu vou atrás do Jeromel, eu falo, Jeromel, você é um empreendedor, eu estou gostando da sua startup, eu sou aqui da Mindset, estou interessado em investir na sua empresa. A Jeromel fala, legal, o que ele vai fazer? Vai abrir meu site, vai olhar quais startups eu investi de Israel, com certeza vai conhecer lá uma meia dúzia, fala, eu conheço o founder dessa. Você vai ligar para o cara e falar, ó, fulano, tem um tal de Daniel aqui, numa tal de Mindset, o cara tá me enchendo o saco, quer investir na minha empresa, você conhece esses caras? Se ele falar não, acabou. Se ele falar, pô, conheço, pô, Boas é o sócio aqui, o cara é super legal, me ajudou, me abriu porta para não sei quem, investiu no meu amigo e tal, cara, isso faz toda a diferença do mundo. Então, ter alguém lá, né, que consegue construir essa relação, consegue passar credibilidade, consegue acompanhar as empresas mais de perto, até porque a distância do nosso fuso horário também não é pequena, isso ajuda muito, né? Então, um papel fundamental, até eu diria mais em Israel do que nos Estados Unidos, inclusive, até por causa da diferença cultural. Não, excelente ponto. E só aprofundando um pouco mais no que você mencionou. Então, pessoal, a primeira vez que eu ouvi falar do Instituto Caldeira, ele não existia ainda, foi lá na China. O Marciano, fundador do Agibank, me descreveu, na cabeça dele era o Caldeira, junto com o Cris Galó. E aí eu vi aquilo, cara. E em Israel tem vários locais, que o Daniel deve conhecer vários, que o Boas com certeza conhece, que são parecidos com o Caldeira. Porque o Caldeira, Daniel, quando você estiver no Rio Grande do Sul na próxima vez, você vai conhecer em pessoa, o Caldeira, ele personaliza realmente o hub, que por que Israel virou a Startup Nation. Você comentou do Exército. No Exército lá, como o Daniel comentou, os homens são obrigados a fazerem 3 anos, as mulheres 2 anos, e depois todo ano, até eles completarem 40 anos mais ou menos, eles fazem 1 mês por ano de reciclagem do Exército, por questões óbvias. E aí grandes tecnologias que são criadas primeiro para o Exército acabam tendo aplicações práticas e civis, tem vários exemplos desse. Junto com isso tem a academia. O Daniel comentou do background do Boas, do sócio dele, como ele estudou na Technion, que com certeza quem for para Israel tem que visitar. E a academia lá, ela é mais prática em criar negócios a partir das pesquisas acadêmicas. Você aí na tua empresa, no teu dia a dia, como é que você usa a academia, além de recrutar talentos, para o teu negócio? Em Israel, esse tipo de coisa acontece com uma frequência tem muita fluidez nisso. Israel é o local do mundo que tem a maior concentração per capita de Nobel Prize winners, de vencedores do Prêmio Nobel. Eu até entrevistei um deles, que é meio sem encontra os caras lá, o tempo todo. Um outro ponto muito importante é a abundância de capital, que no Brasil é um negócio mais recente. Em Israel, isso já acontece há muito tempo, que pessoas da comunidade do mundo inteiro querem investir o capital visando o retorno e o futuro, e vem lá uma concentração de mão de obra da mais alta qualidade. Então, mão de obra de qualidade é uma outra característica de Israel. Outra é a presença de grandes empresas. As grandes empresas são importantes num ecossistema de inovação, porque muitas vezes são elas que dão a saída para os investidores que entraram antes. Não são todas as empresas que vão IPO, e os investidores precisam ter o retorno, como o Daniel bem tem. Então, esses são alguns elementos assim do que faz Israel ter um dos ecossistemas mais pujantes do planeta. O outro que o Daniel também comentou é a geografia. É um país pequeno geograficamente. Você consegue cruzar ele inteirinho de carro em um dia. Consegue cruzar ele várias vezes em 24 Em algumas horas. horas. É mais ou menos, pessoal, do tamanho do Sergipe, só para vocês terem uma proporção, em termos de área. Então, esses são alguns elementos, assim, de novo, como o Daniel comentou, no final de outubro tem uma turma indo, quem quiser ainda dá.
Daniel, conta um pouco assim dos desafios que você teve. Eu sempre gosto de perguntar como que você evoluiu. Já faz um bom tempo, né? Vocês já estão aí, não é nem o primeiro nem o segundo fundo de vocês. Que foram alguns erros? O que vocês aprenderam de como fazer esse meio campo bem feito? Eu visitei uma empresa do portfólio de vocês em 2016. Não sei se vocês investiam lá já, que é o Will, que é um pessoal, até acho que é um caso muito emblemático, que vale a pena você contar, que depois grandes fundos investiram, o Banco Votorantim investiu. Conta um pouco da Will e conta um pouco como é que vocês evoluíram nesse meio campo Brasil, Estados Unidos, Brasil e Israel. Sim, a Will é um case interessante, né? A Will foi vendida para o Banco BS2, né, aqui no Brasil. A Will é uma empresa fundada em Israel por 2 brasileiros e um americano, que já moravam em Israel há muito tempo, todos judeus bastante ortodoxos, que criaram a empresa em Jerusalém, Tel Aviv e tal, e eles é, é, fizeram um business para o Brasil. Na verdade, para a América Latina, mas começando pelo Brasil, né? Então, imagina uma empresa israelense fundada por brasileiros para o mercado brasileiro a partir de Israel. É mais ou menos isso, né? E aí, lógico, depois a tecnologia nasceu em Israel, eles usaram muito dessa mão de obra técnica de qualidade israelense para criar toda a base tecnológica e depois criaram um escritório comercial e toda a parte de expansão go-to-market, aquisição de clientes, etc., em São Paulo. Né? Então, vinha o cliente, a parte comercial do Brasil, e a parte de tecnologia ficava em Israel. É um case muito legal, um time super bom e tal. Então, um caso interessante de intercâmbio Brasil-Israel. Né? Sobre as lições aprendidas, na verdade, são várias. Né? A gente evoluiu muito em termos de processo, de governança, da maneira como a gente analisa as oportunidades de tomar decisão aqui dentro, né, desde que a gente começou. Mas uma das coisas, né, que você já tocou, que vale reforçar talvez, é a importância da presença local. Porque você imagina o seguinte, né? Você fala assim, eu vou criar mindset, eu vou investir nas melhores empresas de Israel do Silicon Valley. Você vai falar, pô, você e todo mundo, né? Assim, quem não quer fazer isso, né? Todo mundo está lá, e os fundos, assim, a gente está captando agora um fundo de 100 milhões de dólares, legal, um tamanho super relevante, até para a indústria. Você compara com os fundos que estão lá, não é nada, né? Tem fundos de bilhões. Então eu falo, pô, como é que eu vou ser competitivo? Como é que eu vou chegar nessas empresas, nesses empreendedores? Como é que eu vou conseguir entrar nessas empresas, construir minha reputação e meu acesso, né? E nesse ponto, a presença local ela é fundamental. E não só a presença local de você estar lá, mas você ser um local. Né? Como eu falei, não adianta eu ir morar em Israel, ou ir morar no Silicon Valley. Né? Ajuda, lógico que ajuda. Mas ter o Boas lá, ou ter a Jules, como a gente tem nos Estados Unidos, que são locais, nascidos lá, conhecem a cultura, falam a língua, né, nativamente e tal, faz toda a diferença do mundo. E se você não constrói esse acesso, não constrói a reputação, não constrói o networking, você não tem acesso aos deals. É impossível você chegar em Israel. Israel é um ecossistema muito competitivo. Tem muita empresa boa, mas tem muito dinheiro, todo mundo quer entrar nas empresas, e o Jeromel falou bem, as empresas boas escolhem quem vai investir, não o contrário. Né? Então, você quer ser escolhido. Então, você está lá e conseguir agregar valor e se mostrar, né, que você ajuda os fundadores, você consegue trazer um valor diferenciado, consegue estar no dia a dia apoiando, isso é fundamental. Então, é uma das coisas que a gente evoluiu no começo. Assim, Israel a gente já tinha tido muita dificuldade, trouxe o Boas bem no começo. Os Estados Unidos a gente começou fazendo a gente mesmo e depois também trouxe uma sócia americana lá. Isso tem feito uma diferença muito grande para a gente. Excelente, Daniel. Realmente, esse fator local, por mais que o local seja globalizado e gente do mundo inteiro, são comunidades que as pessoas realmente se encontram, e por isso que o Instituto Caldeira tem uma importância tão grande, que no Rio Grande do Sul é o local, é onde o ecossistema vai passar. Se for investir em alguém do Rio Grande do Sul que está começando, você vai conseguir referência muito fácil a partir do Caldeira. É um local que realmente eu admiro demais e realmente está mudando o Rio Grande do Sul e o Brasil. Daniel, vamos mudar de marcha aqui, cara, e vamos falar do atual momento de VC no Brasil e no mundo. Veio esse grande crash, o mercado mudou do que era o ano passado, então queria ouvir tuas reações sobre isso. E turma, quem quiser fazer pergunta aqui, pode mandar por escrito que eu pergunto aqui para o Daniel. Vai lá, Daniel, quero te ouvir sobre esse momento. O momento ele é
ele é interessante, né? Primeiro que os ciclos de VC e de empreendedores no geral, eles são ciclos, né? Então, sempre dentro de um horizonte de 8, 10 anos, qual eu trabalho fundo, você sempre tem ciclos de alto e baixo. Então, isso absolutamente faz parte do negócio, né? É, o ajuste que foi feito e está sendo feito no mercado de tecnologia, seja nas empresas listadas até as startups, ele, no meu ponto de vista, é muito positivo, porque estava uma loucura nos últimos 2 anos, pós-pandemia, e o negócio meio que saiu do controle. Era tanto dinheiro, tanta liquidez, o mundo inteiro vivendo de juros baixos, quase deflação, etc. E todo mundo meteu dinheiro nisso e virou uma abundância, e os preços foram lá para cima e saíram um pouco da realidade das métricas mais saudáveis, né? Então, acho que você ter um freio e um pouco de ajuste de mercado, até para limpar um pouco o mercado, porque tem muito aventureiro, tanto investidor como empreendedor, eu acho que é muito saudável, tá? Do ponto de vista do investidor do fundo como eu, não existe momento melhor para investir. Porque duas coisas estão acontecendo muito claramente. Primeiro, os preços caíram, né? Os valuations caíram significativamente com relação ao passado. Então está mais barato entrar nas empresas, né? O segundo ponto que é interessante é que não só está mais barato, como está menos competitivo. Porque os fundos grandes, esses grandes fundos conhecidos aí de Silicon Valley, de Israel, etc., eles têm posições muito grandes em empresas, muitas delas já muito mais growth, ou perto da bolsa, etc. E esse pessoal sente essa remarcação de mercado muito mais acentuada. Então, a tendência deles, do que está acontecendo agora, eles estão segurando. Pô, eu não vou sair agora assinando um cheque por semana, deixa eu cuidar das minhas empresas agora que estão em mais dificuldade, são as maiores posições, aqui eu vou precisar injetar capital e eu vou ser mais cuidadoso e criterioso com as novas empresas que eu faço, porque eu estou absorvendo mais coisa para cuidar, né? Isso abre uma janela para fundos, entre aspas, menores ou mais ágeis como o nosso, de falar, olha, não só eu consigo pagar mais barato, como eu consigo alocar melhor, porque eu tenho mais possibilidade de alocação em empresas com menos competição dos grandes fundos, né? Então, o momento para a gente é muito bom, né? O nosso deal flow está assim, extremamente aquecido, só empresas boas. A gente consegue fazer estruturas mais ágeis, mais flexíveis que outros fundos não conseguem. Então, isso traz muita oportunidade para a gente. Agora, lógico, no ponto de vista da captação do recurso, a gente também está captando o nosso quarto fundo, é um momento mais desafiador, né? O investidor está mais reticente, ele fala, poxa, isso aqui é legal, mas eu teria que resgatar dinheiro dos meus ativos líquidos que eu não quero realizar perda, ou, sei lá, a oportunidade aumentou porque a taxa de juros está muito alta, ou porque tem incerteza de eleição. Então, é um momento mais delicado para o investidor se posicionar. Mesmo assim, a nossa captação está andando super bem, está evoluindo. Acho que vai demorar mais do que o que demoraria nos últimos 2 anos, mas vai acontecer do mesmo jeito. Então, eu acho que o momento que o final dele é positivo para todo mundo. Legal, excelente leitura. Essa semana saiu, pessoal, o relatório anual do fundo de VC chamado Atlântico. Vale a pena vocês procurarem aí, quem não viu ainda, que tem bastantes dados sobre tudo isso que o Daniel está falando. E está aqui no Brasil um sócio da Andreessen Horowitz, que é um dos maiores fundos de VC do mundo, e estava conversando com ele sobre tudo isso, e ele fez um comentário bastante, que eu acho legal compartilhar aqui com vocês, e que é público. Ele falou que vários empreendedores no Brasil que ele conversou ainda não apertaram o cinto da maneira que ele viu em outras geografias o pessoal apertando. Como é que você reagiu? Porque teve um grande crash aí, tudo que o Daniel descreveu super bem. Mandei algumas pessoas embora e congelei contratação. É a resposta típica. Mas quantas pessoas você mandou embora? Quando você vai entrando nos detalhes, a média que ele comentou foi uns 5% do workforce, né, das pessoas que estão, dos colaboradores. 5% de uma empresa está crescendo tanto, é pouco, né? É quase aquilo que você consegue ajustar ali por performance. 5% de turnover é meio normal numa empresa de alto crescimento. Então, o comentário que ele fez para mim, que eu fiquei depois refletindo, até conversei com uma turma, é meio... O brasileiro é mais otimista por natureza do que outros povos. O dry powder de fundos que já captaram, que vão ter que aplicar esses fundos nos próximos 2 a 4 anos, é bastante significativo, é cerca de mais de 17 bilhões de reais aqui no Brasil. Mas esse otimismo, um fundo que é acostumado a um dos maiores fundos do mundo, ouvir um sócio falar isso, acho que é uma coisa para a gente refletir, que esse inverno de VC que o Daniel falou que vem para reajustar bem
os preços e tirar uns aventureiros que vinham, tanto o empreendedor quanto o investidor, parece que ele vai demorar, vai ser rigoroso e veio para ficar. Não é um negócio que vai acabar até o final do ano. Não é uma mudança tão rápida, exatamente. Não é uma coisa que vai virar tão rápido. E, de fato, as empresas precisam fazer ajustes, né, Ricardo? Assim, ter um pouco mais de caixa, estender o runway, que a gente chama, né, ter mais vida sem depender de capital externo, criar negócios um pouco mais sustentáveis do ponto de vista financeiro, não só que queima a caixa loucamente, mas tem alguma perspectiva de break-even, de dar lucro, etc. Isso é importante, né? Então, de novo, essa mudança de mindset é saudável. Não adianta só construir empresa que o sonho do cara é virar unicórnio, captar, crescer, queimar dinheiro, e no final vai ser um business que nunca na vida vai dar lucro para ninguém, né? E aí vira um esquema que a hora que o dominó deságua, explode todo mundo. O WeWork é um bom exemplo disso, né? Então, a gente não pode criar muitos desses no mundo, não. Não, muito bom. Daniel, vem cá, cara, é muito bacana conversar contigo porque você está nessa de ser Venture Capital Investor há muito tempo, né? Há mais de 10 anos. Você deve ter visto o que no Brasil agora está começando, faz alguns anos, que é o tal do Corporate Venture Capital, as grandes empresas montando seus próprios fundos. Nos Estados Unidos, em todos os deals que levantam algum capital de VC, cerca de um quarto vem de Corporate Venture Capital. Um quarto das rodadas tem participação de algum Corporate Venture Capital. Qual teu conselho para quem trabalha em grande empresa, para quem tem grande empresa e quer entrar nesse ecossistema, para quem está montando seu próprio CVC, por que fazer, por que não fazer, o que os melhores têm em comum, o que você olha e fala, putz, isso aqui... elabora um pouco nesse ponto aí. Legal. Não, você tem razão. É um nicho grande, né? É super relevante dentro do ecossistema. No Brasil já está ganhando uma representatividade também bastante grande. Eu acho o seguinte, o CVC é uma ferramenta super legal para as corporações que estão buscando inovação ou estão buscando se conectar com o ecossistema de empreendedores ou de novas coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Mas ele não é a única. Então, não é a única receita de bolo. Falar, eu preciso ter algum contato com startup e inovação, vou criar um CVC, né? Muita gente pensa assim, não é óbvio, é super complexo, né? Então, não é a única solução, mas é uma solução bacana que funciona se você tiver a disciplina e a governança correta. O que tem funcionado, então, algumas dicas, né? Primeiro, gerir um fundo de venture é uma coisa bastante específica, né? Então, assim, fundos de venture que colocam executivos da organização sem preparo para serem geridos não funcionam, né, na maioria das vezes. Então, você precisa de alguém que conhece o mercado, que entende a particularidade, já viveu isso, etc, etc. Isso é importante. Porque não é assim, mas eu tenho um cara aqui que é um baita executivo, ele vai tirar de letra. Isso não vai, porque tem muita particularidade, né? Então, tem que saber fazer. Se você não sabe fazer, terceiriza para alguém que sabe. Tem gestores que fazem terceirizado, ele faz para você, né? Ou você pode até, inclusive, como já fizeram, inclusive na gente, na Mindset, investe no fundo, a sua corporação, ganha acesso, vê as empresas, entende como o fundo trabalha, ganha o conhecimento para depois você fazer o seu, né? Porque senão você pode queimar a largada muito rápido. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, para o CVC funcionar bem, principalmente numa empresa que é muito grande, você precisa ter uma governança e um budget específico, né? Se você concorrer com o budget da organização do ano, todo ano, ou com a governança atual, não vai funcionar. Porque esse negócio nunca vai ser tão relevante quanto o seu core business, né? E aí isso vai ficar para trás, vai perder budget, vai entrar na fila de aprovação, aí você demora 3 meses para aprovar um deal, aí a startup já quebrou, já captou, já estava lá na frente, não funciona, né? Então você tem que ter uma agilidade, um processo decisório de alocação de dinheiro, de decisão de risco, que é muito diferente do dia a dia da organização. Então isso precisa ser segregado de alguma forma, né? E a última coisa é que, assim, as corporações que querem fazer corporate venture, quer dizer, dentro das várias soluções que você tem de inovação, conexão com o ecossistema, né? Se você decidir para o corporate venture capital, você tem que entender que isso tem um benefício estratégico para a organização e tem que ter, né? Visibilidade, acesso ao empreendedor, acesso à tecnologia, mas ele tem que ter um objetivo financeiro, né? Não é doação. Vou botar o dinheiro na startup, pô, é $1 milhão, para uma empresa não é nada, se perder, dane-se, pelo menos eu aprendi. Você vai tomar a decisão errada, né? Então, o CVC, ele tem que dar lucro, ele tem que ser um business rentável. Você não está lá para ganhar dinheiro com isso e fazer mais dinheiro no CVC do que o core business. Mas não é para olhar isso como uma perda de dinheiro, é um investimento. Você está fazendo algo que você quer ganhar dinheiro, você quer rentabilizar, você quer ter sucesso e quer ter um viés estratégico também.
né? Então não pode olhar isso como um negócio meio, estou botando dinheiro aqui e esquece, não. Eu estou botando, eu estou investindo, eu quero, é profissional, eu quero fazer, quero rentabilizar, quero crescer, quero ganhar dinheiro e quero trazer todo esse viés estratégico para a organização, né? Então, talvez aqui algumas dicas de coisas que a gente viu que funcionam e não funcionam, fazendo o contrário, em vários cases aí que a gente conhece. Não, muito bom. Obrigado aí. E excelente ter o poder de, de síntese, porque é um assunto bastante complexo. Foram excelentes pontos. Cara, me preparando aqui para o nosso papo, eu li alguns dos seus artigos. E um que me chamou, que eu gostei bastante, foi o teu artigo sobre blockchain, porque ali você traz casos concretos de como essa tecnologia pode vir a ser usada, como já está sendo usada, para melhorar a vida das pessoas, para fazer os processos serem mais eficientes, porque esse é um tema tão diferente que eu vejo tanta gente falando no G1, ou no futuro, mas coisa concreta a gente acaba vendo pouco. Então, para mim, foi bastante refrescante ler aquele teu post, que eu até recomendo aí para a turma. É só dar um Google, Daniel Ibre, blockchain, que vocês devem achar. Daniel, conta para o pessoal o que você está vendo relacionado à blockchain, conta alguns exemplos, o que você quiser, que te chama mais atenção e por que, qual setor que vai ser mais impactado por essa tecnologia, dado que a gente tem gente de vários setores aqui nos acompanhando. É muito legal esse ponto, Jeromel. A gente começou a olhar não só blockchain, e aí a provocação veio muito da Jules, né, dando crédito para a pessoa certa, né, que é a nossa sócia nos Estados Unidos, que veio muito desse mundo, né? Ela tocava o fundo de blockchain da IBM em Nova York antes de se juntar a Mindset, então alguém que tem muito mais profundidade, inclusive, do que eu para falar desse tema. Mas não é só mais blockchain, era blockchain só, mas isso se expandiu para um universo que hoje todo mundo está chamando de Web3, né, que é a internet 3.0, a próxima fronteira da internet, que é uma coisa que a gente está olhando muito, né? Agora a gente tem até uma iniciativa paralela que está focando só nisso, porque de fato, se você parar para olhar, analisar um pouco a tendência, tanto tecnológica como econômica, como social que está por trás, o mundo tecnológico realmente está sendo recriado, né? Tudo que existe com trabalho distribuído, com economia digital distribuída, tudo que a internet possibilita e possibilitou para a gente até agora, está criando um universo completamente diferente. Então você tem exemplos meio bobos, assim, mas o cara criou um NFT que ele vendeu por não sei quantos mil lá do Jack Dorsey, o primeiro tweet dele. Legal, o cara vendeu o primeiro tweet, grande coisa. Não é isso que me interessa, mas o que interessa é, cara, como é que alguém transforma algo tecnológico, um tweet, né, uma obra de arte digital, em algo de valor que vai ser colecionado e vai ser transacionado por meio da internet, né? Então você imagina, a hora que você expande isso socialmente, o impacto que isso pode ter nas pessoas na realidade que a gente vive, né? Então isso, o Web3 como um todo, que engloba a cripto, por exemplo, né? E blockchain é um dos pedaços tecnológicos que está embaixo disso tudo, né? Então, blockchain é uma dos layers de tecnologia que permite com que tudo isso aconteça. Porque eu preciso ter um ledger lá, um livro digital, onde tudo isso está lá registrado, imutável e transparente para todo mundo. Esse é o conceito de Web3, né? É tudo digital, tudo transparente, tudo aberto e tudo remoto, né? Então, o blockchain ele viabiliza boa parte dessas coisas, né? E ele vai mudar boa parte das nossas tecnologias, ele vai mudar o mundo financeiro, ele vai mudar o mundo dos seguros, ele vai mudar o mundo, inclusive, das redes sociais, ele muda o mundo das identificações, né? Uma vez que eu tenho um registro universal, aberto e imutável da minha identidade, eu não preciso de mais nada, eu sou um cidadão global, né? Pensando para frente, né? Então, isso permite muitas coisas, assim, acho que é o mundo, é literalmente um mundo à parte. Você pensar no metaverse, né? O que é metaverse? Você está replicando a realidade. Então, hoje eu vivo num universo, num mundo. O metaverse, você está dobrando o mundo, ou triplicando o mundo, ou quadruplicando o mundo, né? Eu estou criando mundos paralelos. Cada mundo tem a sua regra social, a sua economia. Pensa como maluco é isso. Pensa o tamanho de potencial econômico que isso abre para as pessoas, né? Eu acho que, assim, hoje as pessoas, muito equivocadamente, vão muito no hype. Tem o metaverse, o Facebook, tá? É legal, tudo isso é interessante, mas esquece um pouco esse hype, fumaça, essas maluquices todas que as pessoas estão fazendo, mas pensa na essência econômica e social disso, o impacto que isso pode ter na nossa vida daqui 10, 20, 30 anos,
é bizarro, né? Então é uma coisa que a gente está olhando muito, tentando fugir um pouco do hype, né? Separar o que é oportunismo e maluquice do que é, de fato, coisas interessantes, revolucionárias, mas é fascinante. Desculpa a longa resposta aí, Ricardo, mas Não, não. é um tema Não que eu foi gosto longa, bastante. não. Muito bom. Um dos casos assim que eu acho bastante concretos é remittance, né? Payment cross-border. Para enviar dinheiro para Israel, hoje é um parto, do jeito que é caro, é demorado, ou de Israel para cá, ou para os Estados Unidos, ou para onde for. E já tem casos usando essa nova tecnologia que acaba sendo mais barato e mais rápido. Então, fora esses outros que você comentou bem. Pô, Daniel, muito bom. Turma, nós estamos chegando ao final aqui. Lembrando, né, ressaltando mais uma vez, final de outubro tem uma turma do Caldeira excelente indo para Israel. Vão visitar a Mindsets lá. Ainda tem mais 2 vagas. Quem tiver interesse, entre em contato com o Caldeira. E, Daniel, tem algum ponto final que você quer enfatizar sobre o mindset que as pessoas têm que saber? Putz, não, a gente é um fundo surgido no Brasil com cabeça global, né? Israel, Estados Unidos, tentando conectar as fronteiras entre os investidores e os empreendedores. A gente está muito focado em agregar muito valor para os nossos empreendedores, né? Ajudando eles no crescimento da empresa, na expansão global, e também para os nossos investidores, né? A gente entende que o investidor de venture capital hoje, principalmente um brasileiro, né, que é o nosso público, não está lá só para ganhar dinheiro. Óbvio que ninguém quer investir para perder dinheiro, todo mundo quer ganhar e por enquanto com a gente está ganhando bem. Mas, além disso, é ter conhecimento, é ter essa troca que a gente está fazendo aqui. Então, todos esses papers que a gente divulga, as pesquisas que a gente solta, a gente organiza 2 viagens por ano, como essa do Caldeira, a gente faz uma para Israel, uma para o Vale do Silício, para levar os nossos investidores. Então, de fato, dar conhecimento, dar acesso e trazer essa realidade desse mundo de tecnologia mais perto do nosso investidor. Então, esse é o nosso trabalho, e quem for na missão do Caldeira para Israel, eu tenho certeza que, primeiro, não vai se arrepender, segundo, vai ser um prazer recebê-los lá, o Boas vai recebê-los com o maior prazer, para contar um pouco mais. Pô, bom demais. Quero te agradecer, Daniel. Mensagem final para quem está nos assistindo. Esse aqui é o Caldeira Go Global. A gente tenta trazer o que tem de melhor do planeta, conectando aqui com o nosso Instituto Caldeira. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigado, Daniel. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado a vocês. Até a próxima.